programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa e aí vamos iniciar a semana com a corda toda? Então já tem um recadinho aí para os colegas professores, essa semana vamos retomar o projeto de cordéis e ele contempla habilidades essenciais, então nós vamos resgatar aquelas habilidades que ficaram lá no primeiro bimestre, como sempre, né? Temos o momento da retomada na escola e aqui também teremos. E é um projeto legal, vamos retomar esse projeto, fazer leitura de cordéis. Será que os alunos sabem do que se trata? Olha só, vou dar uma olhadinha aí no chat. Todo mundo dando bom dia, cumprimentando. Olha só a Lorena. Oi, tudo bom, Lorena? Dando bom dia. Ó, a galera de Serra Negra está comigo, com certeza, muito obrigada. Pessoal falando presente, que legal, gente, que maravilha começar a semana com vocês. Então, vamos para a leitura da habilidade da aula de hoje. Então, literatura de cordel, vamos resgatar o projeto lá do primeiro bimestre. Habilidade EF03, LP09A. Ler e compreender cordéis repentes, entre outros textos do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura, composição e o estilo do gênero. Então, já peço para os alunos, quem tiver aí, né, quem conseguir pegar em mãos aí o Ler e Escrever, o volume 1, vocês vão encontrar o texto que nós iremos trabalhar nessa aula. E aí eu já começo a aula com uma reflexão, pessoal. Você conhece a literatura de cordel? Olha aí, vou prestar atenção no chat para ver o que vocês sabem sobre literatura de cordel. Ó, a Maria Luísa falou que não sabe. Vamos ver. Olha só, muitos falando que não, alguns falando que sim. Tem uns textos que apareceram lá no Ler e Escrever, volume 1, hein? Olha, a professora já está antecipando aí, isso mesmo, pessoal. Tem literatura de cordel no Ler e Escrever, volume 1. Vamos ver o que mais. Olha só, eu gosto muito. É parecido com poema. Olha só que legal, a Luísa colocou. E aí, pessoal, o termo literatura, o que vocês acham? Nós, assim, da área da língua portuguesa, né, nessa disciplina, nós trabalhamos sempre, ficamos insistindo sempre no gênero. E literatura, pessoal, o que seria essa palavra que contempla diversos gêneros dentro dela? E hoje vamos trabalhar sobre a literatura de cordel. O que seria a literatura, pessoal? Olha só. São obras, textos, olha que legal. Vamos ver o que mais. O que mais vocês sabem sobre literatura? Já anteciparam aí que cordel é um tipo de poema, será? Vamos ver. Olha só, colocando que o aniversário, colocando a data do aniversário, isso mesmo, já dou os parabéns para todos os aniversariantes da semana. Um texto que tem rimas, isso mesmo. Literatura está envolvido com a leitura? Sim, são vários textos que nós temos que ler, compreender. Poemas, vamos ver o que mais. Então, é isso mesmo, pessoal. Ó, a literatura nada mais é do que uma obra, um conjunto de textos. Então, textos de diferentes gêneros, entendeu? E tem uma definição assim que a professora anotou muito legal. Manifestação artística das palavras escritas. Ó, que bonito, porque nós sabemos, manifestação artística pode acontecer de vários jeitos e na literatura é uma manifestação de forma escrita. Então vamos conhecer um pouquinho da literatura de cordel? Eu vou pedir para o oráculo colocar um vídeo bem legalzinho, vocês prestem atenção, não só na história, mas também em todo o estilo que ela é contada, todo o jeito que ela é contada, tá bom? Era uma vez um super vilão. No mundo se disseminou e pessoas infectou. Quem poderá nos ajudar e desse mal o mundo livrar? Eis que se apresenta
O super-herói da capa preta. Um cara muito porreta que pra enfrentar esse capeta só precisa de álcool gel ou então água e sabão. Inspirada na realidade, essa história veio lhe contar que as crianças você deve estimular. Com elas, faça muita atividade. Se bater tristeza ou ansiedade, sua válvula de escape é telefone ou zap-zap. A história da Covid-19 um dia vai acabar. Mas até isso passar, em casa procure ficar. Se sair por alguma circunstância, já sabe, mantenha 1,5 metro de distância. Porque, em última instância, o super-herói é você. Aí, que legal, hein? Vocês gostaram do vídeo? O vídeo realmente vocês já foram colocando aí, fala sobre prevenção, né, do coronavírus, mas vocês viram o estilo do vídeo? Que legal! Quantas características que diferenciam ele de qualquer outro vídeo? Olha só, todo mundo colocando que amor, que legal. Olha, falou que remete ao cordel, isso mesmo. E é um cordel falado. Você vê que ela falando, tem as rimas, parece até que ela está cantando, porque tem uma musicalidade, né? Que mais? Olha só. Olha, cultura nordestina, isso mesmo. Que mais? Legal, gostei. Então, a professora trouxe um texto com as definições e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa literatura. Olha só. A literatura de cordel é um tipo de poema oral e impresso em folhetos, geralmente expostos pelos seus autores em varais ou cordéis para venda, dando origem ao nome cordel. Cordel é um gênero literário popular, escrito em versos, ritmado, com gravuras conhecidas como xilogravuras, utilizadas em suas capas. Os poemas são grandes, apresentam de 8 a 10 estrofes, construídos a partir de relatos orais, muitas vezes da vida cotidiana. Então, essa foi a primeira parte do texto, vou passar rapidinho aos professores que tiverem interesse. Esse texto está no livro de orientações dos professores. Então, continuando a leitura, seus autores, os cordelistas, como são chamados, declamam e recitam esses versos de forma melodiosa, acompanhados por viola, chamando a atenção de potenciais leitores e consumidores desta literatura. A literatura de cordel teve sua origem em Portugal, pelos trovadores medievais. Aqui no Brasil se popularizou pelos repentistas nordestinos ou violeiros. Vou destacar aqui uma palavra no texto para ver se vocês sabem o que significa esses trovadores medievais, hein? Porque esse tipo de literatura surgiu em Portugal. Então, ele foi trazido aqui para o Brasil no século XVIII, mais ou menos por volta dos 1700, por aí, ó, quase 200 anos depois do descobrimento, hein? Olha só o pessoal colocando ainda sobre o vídeo, legal, falou que não faz ideia do que é trovador. Olha só, eu gosto coisas do tempos medievais, isso mesmo, Vitor, eu também acho bem interessante. E quase todos os contos que vocês conhecem se passam nessa época aí dos tempos medievais, ó, época dos cavaleiros, olha que legal. Quem já assistiu, tenho certeza, quem já assistiu aquele filme lá, o Shrek, por exemplo, tem os trovadores que ficam contando a história, sempre cantando lá nas tabernas. Então, tenho certeza que vocês sabem quem são os trovadores. E depois que veio aqui para o Brasil, o que aconteceu? Eles viraram os nossos cordelistas, eles cantam a nossa cultura, a realidade deles. Então, muito interessante essa literatura, né? O que vocês acham? Olha, para ler, isso, olha que legal. Sim, eu conheço, já assisti. E vocês? Agora eu vou pedir a ajuda dos pais e professores que estão acompanhando aí. Vocês conhecem algum outro filme aí bem conhecido por nós, que também trata aí da cultura nordestina, da literatura de cordel, os repentistas? Vamos ver se alguém lança aí no chat, ó. Tô atenta, hein? Vamos ver, ó. Fiz várias anotações, gente, porque... Ó, a literatura de cordel
é um gênero muito interessante, muito legal, da nossa cultura, a cultura popular. E quando ela surgiu antigamente, era até meio menosprezada, porque as pessoas criavam esses textos oralmente. E depois de um bom tempo que foi começar a escrever e criar os folhetos com a xilogravura. E vocês, ó, essa semana toda nós iremos trabalhar com esse tema. E xilogravura eu vou trazer para vocês também descobrirem direitinho o que é essa técnica que eles fazem nos folhetos. Estou aqui, olha, o Alto da Compadecida, colocou o Ricardo. Eu tinha certeza que ia aparecer, agora está aparecendo várias pessoas colocando. Angélica, Sara, ó, minha mãe adora esse filme, isso mesmo, Johnny, Gustavo, Alice. Eu também adoro esse filme, é um filme bem popular, um filme que mostra bastante as nossas origens, nossa cultura, muito legal, pessoal. Então, olha só, vamos iniciar a aula aqui. Eu não sei se vocês conseguiram ver, dá um foco aqui, ó, pessoal, que essas figuras são os folhetos que eles falam, que aqui no texto a professora falou, que eles criam esses folhetos com a técnica da xilogravura e eles penduram em varais lá nas feiras para vender, é bem interessante. E essa semana a professora vai trazer essa técnica para vocês conhecerem mais um pouquinho. Então, vamos para o texto da aula de hoje, que vocês, alunos, como alguns professores já colocaram, está na página 175 aí do caderno do aluno, pode ser que em algum lugar tenha, eu já vi que surgiu aí 174, olha o pessoal colocando ainda que gosta muito desse filme, legal, hein pessoal? Então eu vou pegar aqui que eu vou fazer a leitura no celular para vocês e vocês prestem bastante atenção. No meu livro do aluno está na página 175, não sei no de vocês, dá uma olhadinha aí. E a professora não vai iniciar, porque, como a professora falou, ele é constituído por diversas estrofes, e aqui o tempo da aula é curtinho. Então, a professora pegou um trecho, uma passagem para realizar a leitura aqui na aula, que, inclusive, vocês vão ter que saber de que passagem que se trata, porque o texto Chapeuzinho Vermelho é um conto bastante conhecido, mas será que em cordel a história é igualzinha? Então, a autora Rosa Regis adaptou, né, para o estilo cordel e vamos à leitura. Eu vou iniciar aqui a leitura, igual eu falei, é um trecho só, pessoal, então não está começando do início do texto. Chapeuzinho sai pulando e cantando alegremente, lá se vai pela floresta sem nada lhe vir à mente, e não a não ser o fato de estar feliz e contente. De repente, ouve uma voz que lhe chama bem baixinho. É o lobo fingindo ser um animal manso e bonzinho, que apenas quer conhecer a menina Chapeuzinho. E quando chega a menina cantando toda faceira, trazendo um feixe de flores, feito à sua maneira, para a avó sem saber, que fizera grande asneira. Pois que inocentemente fornecera ao inimigo o endereço da vozinha, sem perceber o perigo, que uma e outra corriam, parecia até castigo. Então, essa foi a primeira parte, olha só, estou dando uma olhadinha agora no chat aqui, para ver o que vocês estão falando. Olha, é versos, tem rima, isso mesmo, pessoal, que lindo, a professora Cristiana colocou, que legal, muito bonito, né? Então, vamos continuar aqui a leitura. Castigo por não seguir os conselhos que a mãe deu, quando ela, Chapeuzinho, daquele estranho acolheu, informações mentirosas que o mesmo lhe forneceu. Mas sem de nada saber, bateu na porta contente, chamando pela avó... Opa, desculpa. Mas sem de nada saber, bateu na porta contente, chamando pela avó, empunhando alegremente as belas flores colhidas e o bolo ainda quente. O lobo que tomara na cama da avó o lugar, diz assim: entre, netinha, não posso me levantar, estou fraca, doentinha, quase não posso falar. A Chapeuzinho inocente, que era, entrou sem temor, mas ao vê-la estranha um pouco,
Vovó, ó, mas que horror! A senhora está mudada em tudo, até na cor. Olha só, então esse foi um trecho só. Como quem tiver o livro aí, tá vendo que é bem extenso, né? Igual já foi colocado os cordéis, eles são marcados mesmo pela quantidade de versos. Olha só, essa história é muito boa, que legal. Olha, o cordel é impresso em folhetos, isso mesmo. Que mais? Eu já vi. Olha, falando que a avó tem em casa alguns cordéis. Que legal, pessoal. Muito bom. Quem está acompanhando a leitura, coloque aí. Ó, volume 1, pessoal. Perguntando se é o volume 1. A estrutura do gênero. Isso mesmo, professora. Dá para ver aí, ó. Separado em estrofes. Tem versos, tem rimas. Então, tudo isso são características dos cordéis. Olha, eu estou acompanhando, está no volume 1, isso mesmo. Alguns falando que não conheciam. E deu para entender, pessoal, que esse cordel é o conto que vocês já conhecem, só que foi contado de uma forma diferente? Vocês conseguiram ver isso nesse trecho? Vamos ver. Olha só. Muito legal, gostei, fica mais bonito assim, realmente, né? As coisas cantadas em forma de poema, muito legal. Vamos ver. Olha só. Estou tentando ler aqui porque são muitas mensagens, pessoal. Ó, falando que está adorando a aula, que esse texto é muito interessante. Alguns alunos colocando que estão conseguindo sim. Peço a ajuda dos professores para os alunos que não têm o material, né? Vocês propagarem aí o texto completo. Olha só. Muito legal, pessoal. Então, agora vamos para a atividade da aula de hoje, a problematização. Este trecho lido refere-se a qual parte do conto muito conhecido? Então, já sabemos que ele remete ao conto da Chapeuzinho, ele continua até com o mesmo título, né? Então, que trecho, que passagem da história, que essa parte que eu li, remete ao conto? Vamos ver. Ainda estão falando que é o da Chapeuzinho Vermelho. Olha só. A todos, eu li o texto completo, o conto da Chapeuzinho já começa ela assim. Olha, cantando alegremente. Olha só, o Tiago falou que está gostando muito da aula. Obrigada, Tiago. Vamos ver. Estou esperando aí, galera. Olha só. Ao final, será que é o final? Todos nós já sabemos o final do conto, né? Que a vovó e a Chapeuzinho quase são engolidas, mas aí elas são resgatadas aí e termina todo mundo bem. Será que teve final? Ou foi só um trecho? Ao meio, o Gabriel colocou ao meio da história, a metade da história agora está aparecendo. Olha só, a parte que ela está indo para a floresta. Vamos ver o que mais. A parte que o lobo aparece. A parte que ela chega na casa da avó. Vamos ver o que mais. A parte que ela está cantando, andando pela floresta. É uma característica, né, dessa personagem, que ela é bem distraída, né? Vamos ver. Isso mesmo, pessoal, é esse trecho do meio da história. Quando a mãe liberou ela, deu os recados para ela ouvir a mãe dela, ir pela estrada direitinho, andando, caminhando alegremente, não desviar do caminho e ela para e fala com estranhos. Então é exatamente essa parte que vocês conseguiram compreender através de versos. Olha só, uma narrativa totalmente diferente que é aquele trecho da história. Então, legal. Então, vamos para mais uma parte. Você percebeu as rimas e a musicalidade do cordel? Então, a professora realizou a leitura aqui, mas outras pessoas, igual os cordelistas, né? Eles cantariam esse cordel, né? Que é o jeito que eles recitam. A professora só realizou a leitura, mas os cordelistas recitam, dão musicalidade. Então, agora, vamos voltar ao texto e destacar algumas rimas, porque tem bastante rima. Se tem musicalidade, tem rima, né, pessoal? Sim, eu percebi, é o que deixa mais bonito, legal, realmente é o que deixa mais bonito.
Cantado deve ser legal. Cantado deve ser legal. Vou falar com o professor Joel, quem sabe ele canta, que a professora não canta nada. Vamos ver o que mais. Sim, a Laura colocou que sim. Então, vamos voltar lá na primeira parte do texto. E eu vou ler vou ler a estrofe e vocês vão colocar as duas palavras que rimam. 2, 3, não sei. As palavras que rimam em cada estrofe, ok? Então, a primeira. Chapeuzinho sai pulando e cantando alegremente. Lá se vai pela floresta, sem nada lhe vir à mente, a não ser o fato de estar feliz e contente. Quantas palavras será que tem nessa estrofe, hein? Que rimam. Vamos ver se vocês conseguem perceber. Olha, a Lorena colocou alegremente, mente contente. Eu vou até destacar aqui, alegremente, mente e contente. Olha que legal. Então, vamos para a próxima estrofe. De repente, ouve uma voz que lhe chama bem baixinho. É o lobo fingindo ser um animal manso e bonzinho, que apenas quer conhecer a menina Chapeuzinho. Vamos ver, baixinho, bonzinho, isso mesmo, e Chapeuzinho. Olha só, e agora vamos retomar uma coisa que vocês trabalharam muito no primeiro ano, hein? No primeiro ano vocês trabalham muito as rimas, nas parlendas, nos trava-línguas. O que dá a rima, né, nas palavras? Por que as palavras acabam tendo rimas entre si? Hein? Vamos ver se alguém antecipa. Olha só, ainda estão colocando que é a parte do meio da história. Isso, já tem gente antecipando as palavras de outra estrofe, porque as terminações e os sons são parecidos. Olha só que legal, eu não consegui pegar o nome, mas bela contribuição aí no chat. Então vamos continuar, as palavras são parecidas, baixinho, bonzinho e chapeuzinho. Vamos ver mais uma estrofe. E quando chega a menina, cantando toda faceira, trazendo um feixe de flores feito à sua maneira, para a vovó sem saber que fizera grande asneira. Vamos ver, faceira, maneira e asneira. Olha só, vocês estão demais, galera do terceiro ano. Várias contribuições maravilhosas aí no chat, hein? Vamos para mais uma. Pois que inocentemente fornecer ao inimigo o endereço da avózinha sem perceber o perigo, que uma e outra corriam, parecia até castigo. Vamos ver, castigo, perigo. Ó, a professora Cristina já colocou aí para ajudar os alunos. Olha as terminações das palavras, por que acontece a rima, é isso mesmo, retomando que vocês já aprenderam isso desde o primeiro ano. Vamos, ó, tem mais um pedacinho aqui, vamos pegar mais uma estrofe, a aula já está chegando ao fim, mas ainda dá tempinho aí da gente fazer mais umas 2 estrofes. Castigo por não seguir os conselhos que a mãe deu, quando ela, Chapeuzinho, daquele estranho acolheu, informações mentirosas que o mesmo lhe forneceu. Vamos ver. Olha, atenção pessoal, colocando aí. Forneceu, acolheu e deu, isso mesmo, galera. Olha, terceiro ano maravilhoso. Agora eu convido vocês aqui, na aula de hoje, tivemos a oportunidade de ler e compreender cordel e observar suas características e estruturas, bem como suas rimas e musicalidade. Então, nós observamos bastante isso, né? Literatura de cordel é uma literatura linda da nossa cultura popular brasileira, né? Ela teve origem lá em Portugal, igual a professora contou a história, porém ela veio aqui para o Brasil. Então, assim, é uma cultura muito legal, pessoal, que é um prazer estar mostrando aqui para vocês, trazendo para as aulas essa cultura. Espero que vocês tenham gostado e aqui fica uma proposta. A proposta é realizar a leitura do texto completo no livro Ler e Escrever. Ele está no Caderno do Aluno, página 174, 175, igual vocês colocaram aí.
e vamos ficar no decorrer dessa semana trabalhando com essa literatura. Eu espero que vocês leiam, porque a professora vai retomar esse texto, que é um texto bem amplo. Então, a gente trabalhou um trechinho do meio, mas ainda tem o início, ainda tem o fim e ainda tem várias coisas para trazer essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido a aula de hoje, que foi uma aula bem interessante, realizada, produzida com muito carinho para vocês. Então, fica aqui o formulário. Espero que vocês tenham gostado, para vocês colocarem a opinião de vocês. E é isso, galera. Beijão, ótima semana a todos. Até amanhã. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindos, estudantes do terceiro ano, a essa aula de História. Eu sou o professor Joelson, teremos então essa aula de História. E para esse momento, para essa aula, temos a presença da professora Lilian. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. Muito bom dia a vocês, famílias, professores, estudantes maravilhosos. E eu sou a professora Lilian. Que alegria estar novamente aqui e receber esse convite maravilhoso desse professor incrível. Obrigada. Professores e estudantes apontando no chat, bom dia. Bem-vindos todos, responsáveis também. E vamos juntos à aula. A seguinte aula foi baseada na seguinte habilidade do currículo paulista. Então, vamos para a habilidade? Vamos sim. A habilidade do currículo paulista é EF03HI01A. Identificar e respeitar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios, vida rural, vida urbana, desmatamentos, estabelecimento de grandes empresas, etc. E nessa habilidade eu quero destacar a formação da cidade, os fenômenos migratórios. Muito bom. Vida rural, vida urbana, desmatamentos. Pronto, formação da cidade, fenômenos migratórios e desmatamentos. Queria lembrar que essa habilidade, ela retorna do nosso primeiro bimestre. A gente teve aí uma interrupção das habilidades que estavam sendo abordadas e a gente vai retomar essa habilidade para essa aula. Vamos juntos então? O título da aula, olha só, o riacho estava lá. Notaram isso? Que riacho era esse, professora Lília? Essa será uma boa discussão para a aula de hoje, não é mesmo? Estudantes do terceiro ano, professores responsáveis, o riacho estava lá. E a história acontece. Exato. O riacho testemunha a história, testemunha acontecimentos nos arredores, no bairro, ali naquele espaço, na cidade. E que acontecimentos são esses? Olha só. Atenção à tela. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Temos aí uma estrofe do hino nacional que vocês já conhecem, não é mesmo? Exatamente. E o riacho estava lá. Disse a Isabela. A Isabela, outra pro, também falou, estava lá. Eu vou chamar a atenção para o primeiro verso da estrofe. E eu vou até destacar aqui com o nosso marca-texto. Vou destacar. Opa! Meu marca-texto caiu no chão, mas eu já vou pegar ele de volta. Vamos lá. Aê. Marca texto selecionado, olha só, vou destacar
Olha o primeiro lá. verso. Vocês estão trabalhando com versos em cordel, não é? Vocês estão observando bastante verso, formação de versos e estrofes. Então, o primeiro verso. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E qual o sentido dessa estrofe? Ouviram o quê? Exato. As margens ouviram, as margens plácidas, as margens do riacho Ipiranga. Elas ouviram o quê? Pode escrever no chat, algum pro nos ajuda, o responsável Isso também. mesmo. Ouviram as margens de um rio. Olha, Ouviram o grito, da, Anne. da independência do Brasil. Ouviram o grito da Olha o independência. Cauã, isso mesmo, o grito. Muito bom. Independência ou morte, disse a Pro Josiane. O Brasil, que então era uma colônia de Portugal, enfim, ficou livre, né, de Portugal a partir desse grito, como nos conta a história. Exatamente. Então, para lembrar, o monumento à independência do Brasil nos recorda esse trecho da história do nosso país. Nós temos aqui uma vista do Monumento à Independência, que fica no complexo do Parque da Independência, na cidade de São Paulo. E a gente tem aí um trecho do Riacho do Ipiranga. Olha só. Quem estava lá? Ele estava lá. Estava lá no momento que Dom Pedro gritou independência ou morte, como nos conta a história, e está lá também, ao lado do Monumento à Independência, que é um marco, não é? É um marco arquitetônico, artístico, que nos remete a um acontecimento que marca a história do nosso povo, da nossa cidade, não é? E do nosso país. Exatamente. Como começamos cantando aí um trecho do hino nacional, ele tem essa referência no hino nacional. As suas margens ouviram o grito de Dom Pedro. Ainda observando a história a respeito do riacho, o monumento à independência, temos essas estátuas de bronze. Exato. E o monumento também é feito de granito. A gente observa alguns personagens que lutaram pela independência, que fizeram parte de movimentos para que essa independência do Brasil em relação a Portugal acontecesse. Exatamente. Mas vamos voltar para o riacho, porque a nossa ideia é dar um mergulho no riacho. Exato. No riacho do passado. No do presente. Está um pouco difícil, mas Muito. o Museu da Independência, que faz parte desse complexo do Memorial da Independência, né, do Parque da Independência, ele tem uma obra uma obra artística que a gente vai observar uma coisa nela. Isso mesmo. Atenção, olha só, dentro desse museu, que é chamado Museu Paulista da Universidade de São Paulo, e o apelido desse museu é Museu da Independência. Exato. Muitos dizendo que conhecem e já foram. Será que eles vão perceber aí essa obra? Essa obra é emblemática para a história. Muito. Atenção, independência ou morte? Olhem para a tela. Independência ou morte, por Pedro Américo. É uma obra de 1888 e essa obra é exposta naquele museu que a gente conversou há instantes. Olha a cena da obra. O que vocês observam? Tem cavalos? O que mais que tem? Soldados, muito bom. Soldados mais? estão observando? O que mais? Dom Pedro. Dom Pedro tá ali. Olha, é a hora do grito. Que mais? Espadas. Dom Pedro com a espada. Gente, observa bem ali a parte. Oráculo, coloca em tela cheia de novo para eles observarem aí a parte inferior desta obra incrível aí. Então, olhem só. Olha só esse trecho da tela. Que eu estou destacando é bem em azul. importante. Esse trecho aqui. Opa, nossa, ficou tortinho. Mas acho que... Agora sim. Olha, o riacho que
A o riacho. Provazineire, exatamente. Então, para essa cena que foi ilustrada por Pedro Américo através dessa obra de arte, em que Dom Pedro grita independência ou morte e assim torna o Brasil livre, o riacho estava lá e presenciou a história. O riacho estava lá. E outras histórias aconteceram, além dessa? Com certeza. Inclusive, nesta questão da formação da cidade, dessa chegada de tanta gente que já exploramos ao longo das aulas anteriores, não é, professor? Pois é. O bairro do Ipiranga, e o Ipiranga, olha só, olha como a gente tem a imagem, como que era o local. Será que hoje é assim? O que vocês acham? Escrevam para nós. Vocês acham que continua parecido com isso? E que o riacho continua da maneira que está aí? Olha, a Thaís, a Maria Clara, a Fernanda, Isadora estão dizendo que não, está bem diferente. Agora tem uma cidade inteira, não tem mais tantas árvores ou áreas. Olha lá, as áreas estão todas agora cobertas por casas, prédios. Vamos então observar com o passar do tempo esse riacho. Olha só para a seguinte imagem, atenção. Bom, vale salientar que Ipiranga significa Rio Vermelho, do Tupi-Guarani antigo. Olha só essa imagem aí do riacho. Será que é uma imagem do passado ou do presente? É uma imagem do passado ou do presente? Podem escrever para nós? Do passado. E por que é do passado, então? Que elementos que observamos aí? Olha só, a Nicole, o Nicolas. O Fabrício diz que é do passado. Exato. Também. E quais são os elementos? A natureza. A natureza, as o Lucas árvores. disse que é a natureza. As árvores. Exatamente. Ter Isso. terras também. Ter terras ali disponíveis, né? Não As todas. margens. As margens. O riacho tinha margens, como a gente cantou, não é? No hino nacional. E atenção, eu vou retomar a imagem anterior antes de apresentar a próxima. Então, ó, olho na tela. Observamos essa imagem em que o riacho está destacado nesse trecho aqui. Exato. Observamos a segunda imagem, mudei, em que a gente tem o riacho aí também com as suas margens. E vamos para a terceira imagem. Ai, ai, ai. Olha só. É o riacho do Ipiranga. E então? O que vocês observam? Olha só. Olha, poluição. Que tristeza! Disse nossa, que poluído, disse a Promarlene também. Que tristeza, disse o Igor. O Caio está dizendo muita sujeira, muita poluição, disse a Alice. Atenção às margens do riacho. O que aconteceram com elas? O que aconteceram com as margens do riacho? As margens plácidas? Exato. Olha, agora a Ana Luísa colocou que tem muito esgoto e que esse rio foi canalizado. Muita modificação, então, não é mesmo? Muita. A poluição. Que bom que vocês observaram. Além da poluição, bom, o cenário da cidade se modificou. Mas não só o cenário em relação aos prédios e edificações, o cenário humano também se modificou. Podemos pensar, então, nas modificações humanas, não é? Exato. Em relação às pessoas que habitavam ali. Ao longo da de história. toda a história. O riacho estava lá, ele sabe. Ah, ele sabe. O riacho viu, ele presenciou. O que nós podemos escrever que vai completar essa frase? O riacho viu, ele presenciou. Escreva para nós, o que ele presenciou, de acordo com o que nós já conversamos? A Isabela já apontou muitas modificações, mas eu acho que ela pode ser mais específica, não é, professor Joelson? Sim. Ao longo sim. de toda a história, o que vocês de repente colocam aí? Poluição. Olha, a poluição, transformação, a cidade, a transformação. A transformação. E essa transformação, ela pode ser vista a partir do quê? Como já foi apontado aqui pelo professor Joelson, não só essa questão de ver aí as transformações nas casas, nas construções e de pessoas. A chegada de quem, de repente, ela presenciou? Olha,
O crescimento, muito bem, a história do mundo todo. Os movimentos de imigração. Então, a chegada... A mão de obra. A mão de obra. As fazendas de café. Podemos pensar nisso. Quem que vinha trabalhar nas fazendas de café? Pessoas, não é? De todas as partes do mundo, imigrantes. Olha, a Anne Caroline colocou exatamente isso. Os imigrantes. Então, chegada de imigrantes. Chegada de imigrantes, quer dizer, pessoas que vinham de outros países. E pessoas do nosso próprio país que chegavam de outras regiões. Também? Também. A Evelyn colocou uma coisa triste. Ela disse, é triste, mas ele viu a escravidão. Pois é, a escravidão. Posso colocar aqui também. E o que mais? A escravidão. Olha que bonito. Isabel Pereira colocou que ele viu diferentes etnias. Viu diferentes etnias e, inclusive, de acordo com o nome Ipiranga. O que a gente poderia pensar? Viu os índios muito bem que habitavam aqui, que faz parte da formação do povo brasileiro. Posso colocar, então, viu os indígenas? Pode sim, professor. Olha, o Leonardo está apontando que ele viu o progresso e a Ianca e o Fábio, os dois ali apontaram que ele viu muita tristeza, mas também evolução, desenvolvimento. O desenvolvimento da cidade, então eu vou colocar desenvolvimento. Ótimo. Desenvolvimento, olha só, muito bom. Gente, sensacional em terceiro ano. Vocês estão participando e escrevendo muitas coisas pertinentes. Parabéns aos estudantes e professores, muito bem. Então, o Riacho viu e ele presenciou muita transformação, como vocês apontaram. Exato. Presenciou a chegada de imigrantes e também de migrantes, pessoas de outras regiões e estados do nosso próprio país que chegavam para trabalhar na cidade. Exato. O Riacho viu a escravidão, olha só que curioso, viu os indígenas, viu o desenvolvimento da cidade como um todo, do bairro e da cidade. E marcou também a história do país. Ainda pensando no Riacho, olha para a questão que temos na tela. O que aconteceu no bairro e na cidade, no decorrer da história, que causou tantas transformações no Riacho? E então? Diz pra gente. O que aconteceu? Olha, construção de prédios. Construção de prédios. Muito bem. O que mais? Olha, Ana Luísa já está apontando ali. Ele viu a poluição. Construção de prédios. Aconteceu a poluição a partir do que ele viu também ali de tanta transformação. Olha, foi colocado ali o crescimento do comércio. Crescimento do comércio. Crescimento do comércio. Isso. O que mais, pessoal, que aconteceu aí nesse bairro ao longo da história? Para tanta transformação. Olha, a canalização do rio, muito bem, acho que disse o João ou o Gustavo. O rio foi canalizado ao decorrer da história e perdeu as margens. Perdeu as margens. Canalização do rio. E ao lado do rio? Olha, colocaram também aumento da população. Aumento da população. Esses professores maravilhosos aí, estudantes, que incríveis, super participativos. Vocês estão participando tanto que nem dá tempo às vezes e olha, muito pertinente. Sensacional, hein, galera? Aumento incrível. Da população. O que mais? Alguma coisa a considerar a respeito? Olha, eles falam muito da questão... A poluição, eu acho que... Da poluição, mas que ela entra... Ela vem com o aumento da população, com a construção de prédios, não é? E o que mais? O desenvolvimento. O desenvolvimento novamente? Eu acho que ele até cabe aí. A Júlia colocou... Alguém está colocando destruição. Olha, vocês viram aí quantas coisas? Quantas alterações no Riacho a partir da ação humana e das modificações que acontecem na cidade. Então, a construção de prédios, o crescimento do comércio, a canalização do rio, o aumento da população, o desenvolvimento, o fato do Riacho ter sido canalizado, a ausência de vegetação
nas margens faz com que todo o lixo que é depositado nos arredores vá parar diretamente no rio. As margens não têm uma vegetação que possa barrar a chegada do lixo diretamente na água. Então, o lixo está ali diretamente. Mas vamos ver mais algumas imagens do nosso riacho? Mas eu acho que antes das imagens, com tantas discussões, que tal assistirmos aquele vídeo, professor? Vamos sim. Vamos então para o vídeo. Atenção às imagens que vamos ver no vídeo. Exato. Olha só as águas do riacho. Temos aí... A localização. Pois é, temos, olha só, a obra do Pedro Américo, com Dom Pedro empunhando sua espada. Olha só, o Monumento à Independência, a foto que vocês observaram do riacho no passado, ainda com margens, veja, com bastante espaço, não é? Muito espaço, lindas margens, flores. A gente vê a nascente aí, a nascente do Riacho do Ipiranga fica dentro do Jardim Botânico, que é um parque estadual. Sim. Olha só, o Jardim Botânico, mas essa já é a parte fora do parque, em que o riacho está canalizado. Olha só a questão do esgoto e da poluição que vocês apontaram, a gente consegue observar também. Temos aí uma rodovia importante e que tem um nome bem curioso para a nossa aula, que é muito pertinente. Alguém sabe o nome dessa rodovia? Escreva para nós. Antes de contar, vamos lá? Olha só o lixo. Que tristeza. O lixo, como vocês observam. E tá vendo que não temos mais margem? O riacho ficou preso em uma caixa. É uma caixa retangular e ele corre por ela. A gente vai ver, olha só. Ele que está precisando agora dar um grito, não é, professor? Exatamente. O riacho precisando dar um grito. Quem lembra aí o nome da rodovia, então? Rodovia dos Imigrantes, Pro Valquíria. Obrigado. É isso mesmo. A rodovia dos Imigrantes. Olha só o esgoto, as rodovias aí que podem ser observadas, o movimento dos carros. A cidade, não é? Sim. Muitos prédios. E novamente a poluição marcando ali presença, mas Pois na nascente... O trecho de nascente super limpo. Com Vitórias Régias, olha que lindas. O riacho está vivo, né? Ele pode voltar a reviver. Exatamente. Em alguns trechos ele está vivo, sim. Então a gente teve aí um pouco da história do Riacho do Ipiranga. Não do Riacho do Ipiranga em si, mas a história que o Riacho do Ipiranga acompanhou acontecer, testemunhou, não é? Ele foi. Estava ali. Exatamente. Vamos observar então mais algumas imagens do sim. riacho? Vocês apontaram tanto a questão da poluição. Aqui temos a nascente no Jardim Botânico, que fica dentro do Parque do Estado. Aquelas imagens bonitas, com a água cristalina, com as flores, era uma imagem de um trecho do riacho que está preservado dentro do parque. E então ali a gente percebe, né, as flores, os peixes. Sim, a natureza. A natureza sendo a natureza encantadora. Exato. Temos mais uma imagem. Temos mais uma. Olha só. Então, há cerca de 80 anos, o riacho foi canalizado e perdeu as margens. Perdeu as margens, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, as margens plácidas foram interrompidas aí e a gente tem o riacho correndo em grande parte de sua extensão nessa caixa de concreto. Exato. E será que na próxima imagem fazemos aí alguma relação, professor, com essa anterior? Vamos então? Olha só. E agora? A imagem que a gente tem quando a gente canta o hino, não é? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E aqui a gente tem uma imagem. Como é que poderia ser o título dessa imagem, estudantes? O riacho hoje, o riacho atualmente, muito bem. O riacho hoje, o riacho atualmente. O Arthur, a Lívia. Pode ser. O riacho hoje, vamos lá. Muito bom. O Gabriel está apontando, nossa, quanto lixo tem
Triste, não é, pessoal? Mas também dá para pensar que se lá na nascente ele ainda transborda beleza e natureza, cabe também a cada um de nós aí pensarmos o nosso papel para devolver a vida a esse rio, não é mesmo? Eu achei interessante pensar que, além do lixo da cidade, que é fruto da ação do homem, realizando diversas outras coisas, o pó de pneu é algo assim que atrapalha muito, que está muito presente na água do riacho, o pó do pneu. De onde? Das rodovias que estão ali, não é? Exatamente. Então, com a água da chuva, pelo fato do riacho não ter margens, esse lixo e essa sujeira toda vai parar diretamente no riacho. Então, além de todo o lixo doméstico, temos essa implicação. Olha só uma última imagem para se despedir. E Vocês viram? Já vamos então para o slide que você tem a oportunidade de dizer o que achou dessa aula, mas a aula chegou ao final. Exatamente, que incrível aula, os professores, estudantes parabenizando, adoraram a aula, obrigado, olha lá, boa semana, disse a Sofia, a Luana, foi uma delícia estar nesta aula de hoje. Boa semana para nós, foi muito bom falar da história com vocês. Exatamente. Tchau. Beijos, tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, hoje nós vamos aprender um pouco mais aí sobre o sistema de numeração decimal e vamos também compor, decompor números, enfim, a aula está, olha, preparadinha para vocês, tá bom? Mas eu não estou sozinha aqui, olha quem está comigo, professora Lilian, bem-vinda, viu? Muito obrigada, Progenô. Muito bom dia novamente aos professores, professoras, famílias e maravilhosos estudantes do terceiro ano. Eu sou a professora Lilian e olha que alegria receber esse convite maravilhoso da Progenô. Obrigada, Progenô. Nós que agradecemos, Pro. E olha só, hoje nós vamos pedir aí já para o oráculo colocar na tela a nossa habilidade, porque temos algumas surpresinhas, não é mesmo? Então, o tema da nossa aula, o título é Ler, Escrever e Comparar Números Naturais. A habilidade é EF03, MA01 e diz respeito a ler, escrever e comparar números naturais até a ordem da unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos a partir das regularidades do sistema de numeração decimal e em língua materna. Olha só. Exatamente. Então, hoje nós vamos aí ler, escrever, comparar números. Vamos fazer, na verdade, uma retomada de tudo isso que nós já temos aprendido até aqui. Exato. E temos um desafio aí no final ali para convidá-los a serem detetives, não é, Progenô? Verdade, olha só. É isso mesmo. E vamos iniciar então com aquela reflexão? Vamos lá. Opa. Passando aqui para o próximo. Olha só. Observando essa imagem, que reflexão nós podemos fazer aí? Deixa eu ver, muita gente falando ali um bom dia, não é? Olha boa quanta semana gente. para todos nós. Exato, boa semana, muito queridos, os professores, olha só. A Pro Lili está com um chapéu legal e bonito, né? Que bom, Progenô também, eu adoro o chapéu. Olha, estão falando dos números, dos algarismos que compõem o nosso sistema de numeração decimal. Muito bem. Olha o Pietro, Pedro, Bianca. Bom tê-los conosco. E olhando, observando aí todos esses numerais, como que nós compomos os números? Vamos ver agora na prática, aí utilizando as fichas sobrepostas, não é mesmo? Olha só, para eu compor um novo numeral a partir das parcelas de 10, como eu devo fazer? Vamos observar aqui o numeral 10. Se eu tenho 10,
E eu vou acrescentar aqui mais 3. Quem eu tenho agora? Olha, os professores elogiando. O número 13, exatamente, mesmo. a quantidade 13, isso mesmo. Então, são 13 unidades 10 no total, unidades, não é? tá Mais certinho. 3 unidades, que aí seria uma dezena mais 3 unidades. E olha só, nós trouxemos aqui para representar para vocês, nas fichas sobrepostas, uma dezena. Para eu formar o numeral 13, eu preciso de uma dezena e quantas 3 unidades? unidades. 3 unidades. Então, olha só, é o mesmo que dizer que o numeral 13 é 10 mais 3, Exato. certo? Fica mais fácil assim, não é mesmo? Então, vamos continuar aí na nossa composição. Se nós acrescentarmos mais uma dezena, E então? Rapidamente, mais uma dezena. nós precisamos mexer aí nas unidades? Não, olha, o Matheus já colocou lá. O Matheus, a Maria Clara e a Adriele, que já dá 23. Exatamente. Podemos observar aqui nas fichas também, olha só. A minha unidade continua igual aqui no 3, mas a minha dezena muda de 1 para 2. Então, Olha eu lá. tenho 2 dezenas. E 3 unidades, um total de 23, ok? Exatamente. E assim por diante. Se formos acrescentando mais 10, olha só. E então, quem Quanto coloca fica pra agora? gente rapidinho? Olha, a Iris já colocou que deu 33, o Matheus e o Eduardo também. Muito bem, 33 são Exatamente. 3 dezenas e 3 unidades nesse caso. Isso, olha lá. 3 dezenas e 3 unidades. E aí podemos acrescentar ainda mais 10. E teremos e quanto? então, com mais 10, quem coloca pra gente? Muito bem, olha, o Luan, novamente a Iris, o Igor, Fernanda, está dizendo que dá 43, Progenô. Isso, seria o mesmo que 40, certo? Exato. Mais o 3. Exatamente, 43. 43. Muito bem, fazendo a leitura aí de 4 dezenas e 3 unidades. Isso, Incrível, hein, terceiro ano? muito bom. Vamos conferir então. Exato, 43. Mas aí, se nós mudarmos um pouquinho e começarmos a compor esses numerais com parcelas de 100. Nossa, será que agora nós vimos que com as dezenas altera apenas a ordem das dezenas? Isso. E com as centenas? O que será que vai alterar? Vamos descobrir agora, não é? Olha só, se eu tenho aí um número, eu tenho o número 124. É o mesmo que dizer que eu tenho aí uma centena, 2 dezenas e 4 unidades. Então, Olha só. temos agora, então, 124. Pela composição, ficamos com 100, certo? Isso. Mais 20, 2 dezenas, mais 4. 124, é isso, Progenô? Isso mesmo, seria o mesmo que uma centena, mais 2 dezenas e 4 Olha, a unidades. Isadora falou que ela percebeu ali que é 100, mais 20, mais 4. Isso mesmo, Isadora, tá certinho. Então, se eu tenho essa quantidade, e Certo. eu aumento mais uma centena, que seria aí mais 100, certo? Uma E agora, centena pessoal? vale 100. Qual seria aí a carta que eu preciso mudar? Da centena, dezena ou unidade? Olha, a Maria, Mariana, Adriele está dizendo que é só alterar a centena, Progenô. Isso. Então, agora nós temos, olha, 2 centenas. Isso mesmo, e aí temos um total de 224, como eles bem colocaram ali, o Eduardo, o Davi, Exatamente. a Marina. O Caio, muito bom. Muito bom. Então, nós ficamos aí com 224. Preste atenção que somente a cartelinha das centenas mudou, não é? Exato.
Então, se nós colocarmos aí mais 100. Ah, e agora? Ficou fácil. Mais 100, hein, pessoal? Ó, vai colocar mais 100 aqui. Já tem 200, mais 100. 300, olha só. Eles Essa é a estão única rápidos carta. hoje, hein? Olha, rapidíssimos. Olha, esta é a única que vai mudar. Muito bom, 324. Vamos conferir? Olha lá, eu tenho 300 ou 3 centenas, mais 2 dezenas, que é 20, e mais 4 unidades. 324. Muito Olha, eles bom. estão dizendo que então é isso. Se eu só coloco centenas completas, eu só mexo na centena, Progenô? Exato, porque eu vou acrescentar também sempre uma centena completa neste exemplo aqui. Muito Foi bem. só para aquecer, viu? Isso. Agora nós vamos observar um pouquinho aí algumas regularidades lá no nosso quadro numérico e perceber aí algumas coisas para facilitar nessa nossa composição, decomposição, lembrar de quem vem antes, quem vem depois, não é? Para facilitar aí as nossas contagens. Então, vamos lá. Olha só, nós temos aqui um quadro que ele inicia a partir do número 100. Olha lá. Se nós observarmos aqui na setinha vermelha, que são as colunas, e a setinha azul indica as linhas, certo? Então, tem aqui as colunas e as linhas. Se observarmos a seta vermelha... Será que eles descobrem, Progenô? Nós temos aí o quê? Será que eles percebem? De quanto em quanto? As regularidades, muito bem. Isso. E de quanto em quanto? Está aumentando, como vocês colocaram aí. Olha, de 100 em 100. Muito Isso. bem. Aumenta de 100 em 100. Quem falou? O Dário, né? Dário, Manuela, Júlia. Muito bem. Então, nós temos lá o 100 mais 100. 200 mais 100. 300 mais 100. 400, olha lá, mais 100. 500 mais 100. 600 mais 100. 700, 800, 900 e mais 100. Olha que interessante, quando eu tenho 900 e coloco mais uma centena, eu mudo aí as minhas ordens, já entro na quarta ordem, não é? Exatamente. A ordem dos milhares. Uma unidade de milhar, muito bem. Muito bom. E eles já foram apontando ali, Progenô, sobre a seta azul, que estão as linhas. Isso mesmo. E eles disseram que está andando de 10 em 10, aumentando de 10 em 10. É isso, Progenô? É isso mesmo, olha lá, 100 mais 10, 110. Mais Viu? 10, 120. E assim por diante. 130, Muito bem aí, ó. 40, Arthur, 50. Eduardo, toda a galera participando. Que lindos. E aqui embaixo é mais 100 no caso, né? Então, nas linhas, nós vimos que está andando de 10 em 10. E nas colunas, de 100 em 100. Vamos observar aqui o número 340. Olhem para o 340. Olha lá. O número que vem bem embaixo dele, qual que é esse número? Conta pra gente, Marcele, que quer ser notada aí, quer um beijo, conta pra gente. Olha, o 440. Isso mesmo. Nós não percebemos aqui também essa mesma regularidade? Esse é que assim como aqui na ponta, está andando de 100 em 100. Então, todas as colunas, elas estão nesta mesma regularidade. Olha só. Ó, a Lavínia, o Gabriel, estão percebendo aí que é isso mesmo. Olha só. E tem um detalhe nesse quadro numérico. Olha, se vocês perceberam que a última linha, ela precisa ainda ser preenchida? Então, quem seria o próximo ali depois do 1000? Quem diz pra gente? Se eu tenho 1000, o meu próximo número aqui será? 1010, disse a Marjorie. Muito bem, Marjorie. Eduardo registrou. Gomes, conta pra gente então quem é o próximo. 1020, disse o Vitor, o Lucas, a Letícia. Muito bom, e é interessante que eles já estão registrando ali da forma Exato, correta, corretíssima. não é? E depois? Depois 1030, disse a 20. Mirella, porque só está andando de 10 em 10, é só acrescentar Exato. 10 ao anterior. Muito bom, Ana Júlia e Maiara, percebendo isso.
Eles estão dizendo que perceberam a regularidade, ó. Depois vem o 1040. 1040. 1050, Emanuele, Matheus, Gabriel, o Thomas, Emily já estão colocando ali. Depois, 1060. Isso mesmo. 1070 já apareceu ali com o Lucas, o Yuri, o Rafael, a Rafaela. E depois, 1080, disse o Gabriel. E por fim, E, gente, quem é o próximo? 1090 apontou o Ian Lucas. muito bem. E a Elisângela, muito bom. Vamos aqui, deixa eu até trocar a cor da caneta, só para a gente observar aqui esse número. Vamos pegar o último número aqui, Certo. o número 1090, olha só o desafio agora. 1090. Vamos classificar aí, olha só, lembrar um pouquinho da ordem, não é? De que cada numeral ocupa ali. Como que nós podemos colocar aí esse zero? Olha só. Esse zero são as unidades, muito bem, não tem nenhuma unidade nesse número. É isso, são Muito zero bem. unidades, isso mesmo. E o segundo, pessoal, aquele 9, ele está em qual ordem? Dezenas, muito bem. Olha, Anthony. E o próximo zero? Quem sabe aí dizer pra gente? Qual é a ordem? Das centenas, disse a Iris Vieira. Isso, E a então já Sofia? temos centena, dezena e unidade, mas E agora? aparece ali uma quarta ordem. Qual seria ela? Quem lembra? Unidade de milhar, A disse a Maria. Mariana. Muito bem. Que é a Isso classe mesmo. dos milhares. Muito bem. Então, nós temos aí a primeira, segunda, terceira e a quarta classe, olha lá. Quarta ordem. Quarta ordem, desculpa. Então, nós temos 0 unidades, 9 dezenas, 0 centenas e uma unidade de milhar, certo? Acho que pode até colocar como UM, né, Progenô? Que é a unidade de milhar, para ninguém se confundir ali, que é, Isso. de novo, unidade, depois dezena, centena. Sensacional essa turma, hein? Muito bom. E qual seria o próximo número depois do 1090? Acrescentando mais 10. Se fosse aí nessa Isso. linha, Qual quem seria sabe? o próximo? 1100, disse o Miguel, o Bruno. Isso. Muito bem, Matheus, Emanuele. Isso mesmo, olha. Pronto, vamos formar aí o 1090? Vamos Quer sim. dizer que nós temos uma unidade de milhar, que seria o 1000, Certo. e nós teríamos também 9 dezenas. 1090, certo? Certíssimo. Mas aí se nós aumentarmos aí mais 10 unidades, olha só. Eu vou formar o quê? Uma centena completa. Isso Muito mesmo. bem. Olha E aí lá. fica desta forma aqui, ó. 1100. Muito bem. Olha, eles Ok. estão acertando. Muito bom. Muito bem. Então, acho que aqui no quadro a gente já relembrou bastante coisa, não é? Sim. E Vamos agora, passar, então, olha para os só. nossos desafios de hoje. Então, desafio inicial aí dos detetives em ação, Progenô. Isso mesmo. Temos aí um numeral. Qual é ele? 75. Ao acrescentarmos uma dezena, obtemos... E então, pessoal, qual desses aqui? Olha, a Iris, super rapidinho ali, Iris, Matheus, Gabriel, Leonardo, disseram que é 85. Vamos conferir, Vamos Progenô? conferir? Vamos lá. Então, nós temos 70 mais 5, que dá 75. E aí, nós acrescentamos mais uma dezena. E o resultado? Ah, Olha lá. muito bem. 85. Mais um desafio, então? Vamos lá, mais um. Temos o numeral 402. Como é que eu formo esse 402? Olha lá. 400 mais 2. 4 centenas mais 2 unidades. Exato. E ao acrescentarmos aí uma centena? Ah,
uma centena, que é o meu 100. Olha, o Davi, Eduardo, Rebeca, Enzo, já está ali, todos estão colocando 502. Vamos conferir então? Vamos então? Olha Muito lá, bem, é vocês isso estão mesmo. certinhos. Vamos para o próximo desafio? Antes do desafio, vamos então relembrar aí uma coisinha para ninguém se perder em momento algum, Progenô? Vamos sim. Então, olha só, preste atenção para não haver erros. Para compor um número, nós utilizamos os algarismos e é a posição de cada um deles no numeral que irá definir o seu valor. Então, nós temos aí a unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade, certo? Certíssimo. E quando transformamos esse número em uma adição de parcelas, estamos decompondo o número da seguinte maneira. Como é, Progenô? Olha lá. Observe, 1.795. Então, é o mesmo que uma unidade de milhar. Exato. Mais 7 centenas, ou 700. Mais 9 dezenas, ou 90. Exatamente. E mais 5 unidades. Muito formando bem. aí o número 1.795. Ah, será que eles estão então preparados para continuar aí com os nossos desafios dos detetives em ação, Progenô? Acredito que sim. Então, vamos lá, pessoal? Olha, sim, disse a Sofia. Vamos lá. Uou, disse o Miguel. Muito bom. Isso. Então, próximo desafio, de olho aí na tela para vocês acertarem. Vamos lá? Então, nós temos o numeral 357, que é composto como? Olha lá, 3 centenas, mais 5 dezenas e 7 unidades. Isso Ou mesmo. 300 mais 50 Mais mais 7. 7. E ao acrescentarmos aí agora uma unidade de milhar, Olha só. Qual número nós obtemos? Olha, o César, o Elias, Fabrício já disseram ali 1.357. Vamos conferir? Vamos conferir a forma de registrar esse número? Olha só. E olha, Muito bem. muitos colocaram corretamente, outros ainda fizeram aquela confusão, né, Progenô? De repente olhar ali para essas quantidades. Então, o que eu registro? Uma unidade de milhar? 3 centenas, 5 dezenas e 7 unidades. São aí 4 algarismos no total para registrar esse número. Já que Exato. são de 4 ordens ali, não é? Exatamente. Então, vamos para passar mais pro um? próximo? Vamos sim. Olha só. Agora nós temos o numeral 218. Como que nós formamos esse numeral? Temos aí 2 centenas, mais uma dezena, mais 8 unidades, certo? E ao acrescentarmos mais uma vez agora, uma unidade de milhar, mais uma centena. Mais uma vez. Então, preste atenção. Agora nós vamos acrescentar mais uma unidade de milhar e mais uma centena. Qual o número que nós obtemos? Lembrem-se que, olha, muita gente... eles chegaram em 1.318, disse o Felipe, Gabriele, Fernando e Emily. Vamos Muito então bom. conferir? Vamos conferir. E olha, isso está certinho. Olha como fica fácil se você começar a observar pela unidade de milhar. Então, nós temos 1.000. Soma aí as duas cartinhas das centenas. 200 mais 100, 300, não é? 1.300, uma dezena e 10, mais 8, 1.318. Olha, E Progenô, aí nós temos a forma correta de registro. vamos então colocar para eles, ligar para eles perceberem aonde está esse 1.000 nesse Sim. número. Então, vai lá, vou só trocar a cor da sua caneta. Uma roxinha, vai lá, ó. 1.000, Olha só, com uma unidade de milhar. isso. Aí aqui seria 300, porque vem as duas, né? Os 100. Isso mesmo. Mais Então, o são 200. 3 centenas. Isso mesmo. Uma dezena, Ah, olha lá. Por isso 10 e... 8 unidades. Olha, eles adoraram. Falou que assim ficou bem fácil de... Então, vamos para mais um desafio, Progenô? Vamos lá. Tá do seu lado agora.
Esse será o desafio final, então Olha preste bastante só. atenção aí para você também acertar esse. Veja, temos o numeral 2020. Ao acrescentarmos uma unidade de milhar, nós obtemos... E então, pessoal? 3020, disse o Matheus, o Miguel, o Davi, o Juan, muito bem, o Eduardo. 3020, e olha, Isso mesmo. escreveram ali corretamente. Muito bem. Então, nós temos aí o... Vamos ver? 2000, não é? Certo? Mais 20, mais uma unidade de milhar. 3020. E como é que eu 3020. escrevo esse número por extenso? Deixa eu ver quem coloca aí pra gente. Olha, eles estão adorando, adoraram a aula, adoraram ser detetives. Olha, a Yasmin colocou direitinho lá, ó, 3020. Muito bom. Muito bom. Gente, vocês são incríveis, hein, terceiro ano? Ai, que Estão delícia. de parabéns. Nossa, super, ó, a Emily adorando a aula, amou a aula, excelente aula, os professores. Olha, professora auxiliadora ali, outros professores. Muito bem, que delícia, amando a gente. E, gente, é isso mesmo, aperta mais um, Progenô, só para saltar ali na tela, olha lá, o 3020. Muito bem? Isso. E já vamos para a parte final de retomar, não é mesmo? Sim, vamos lá fazer uma síntese e pensar em tudo que nós vimos hoje, não é? Hoje aprendemos aí sobre o sistema de numeração decimal, regularidades no quadro numérico, leitura, escrita e comparação de números naturais. E já vamos deixar também o nosso formulário Exatamente. para que vocês avaliem a nossa aula, tá bom? Foi muito bom estar com vocês e olha, nos vemos amanhã. Um grande beijo Ó, e até a amanhã. próxima. Tchau, pessoal.